Quando eu tinha uns 9 anos, minha família se mudou para uma casa antiga no interior. A casa era enorme, com um sótão escuro e empoeirado que sempre me intrigou. Meus pais me proibiam de subir lá, dizendo que era perigoso. Mas, como toda criança, curiosa, eu não resisti. Um dia, enquanto meus pais estavam fora, decidi explorar o sótão. Subi as escadas rangentes com uma lanterna na mão. O ar era pesado e o cheiro de mofo era quase insuportável. No canto mais escuro, encontrei um espelho. Grande, coberto por um lençol sujo. Algo me atraiu para ele, como se estivesse me chamando. Retirei o lençol e vi meu reflexo na superfície embaçada. Mas algo estava errado. Eu não estava sozinho no reflexo. Havia uma figura atrás de mim, uma silhueta escura e indistinta. Girei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Quando olhei de volta para o espelho, a figura ainda estava lá, mais próxima agora, com olhos brilhantes e um sorriso torto. Tentei me afastar, mas minhas pernas não obedeciam. A figura no espelho começou a se mover sozinha, como se estivesse viva. Ela ergueu a mão e bateu no vidro como se quisesse sair. Eu gritei e corri escada abaixo, mas antes de sair, ouvi uma voz sussurrar: "Volte logo." Nunca mais subi no sótão. Mas até hoje, quando passo pelo espelho no meu quarto, sinto que aquela figura ainda está lá esperando. Depois do primeiro encontro com o espelho, eu tentei convencer a mim mesmo que tinha sido apenas minha imaginação. Afinal, era uma criança, e o sótão era um lugar escuro e assustador. Mas algo dentro de mim sabia que aquela figura no espelho não era fruto da minha mente. Ela era real. Alguns dias depois, comecei a notar coisas estranhas na casa. À noite, ouvia passos lentos e arrastados no corredor, como se alguém estivesse andando descalço. Minha mãe dizia que era o vento batendo nas janelas, mas eu sabia que não era. Os passos paravam sempre em frente ao meu quarto, e eu ficava deitado, imóvel, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Uma noite, decidi enfrentar meu medo. Peguei minha lanterna e subi as escadas do sótão novamente. Dessa vez, o ar parecia ainda mais pesado, como se o próprio ambiente estivesse tentando me expulsar. O espelho ainda estava lá, no mesmo canto, mas agora o lençol que o cobria estava caído no chão, como se alguém o tivesse removido. Me aproximei devagar, sentindo um frio intenso que parecia vir diretamente do espelho. Quando olhei para ele, minha imagem refletida estava distorcida, como se eu estivesse olhando para uma versão deformada de mim mesmo. E então, vi novamente a figura atrás de mim. Dessa vez, ela estava mais próxima, quase encostada em mim. Seus olhos brilhavam como brasas, e seu sorriso era tão largo que quase dividia o rosto ao meio. Tentei me afastar, mas minhas pernas estavam paralisadas. A figura no espelho começou a bater no vidro com força, como se quisesse quebrá-lo, e sair. O som era ensurdecedor e eu sentia o chão tremer sob meus pés. De repente a lanterna apagou e eu fiquei no escuro completo. Só conseguia ouvir o som das batidas e um sussurro rouco que dizia: "Deixe-me sair." Gritei e corri a escada, abaixo, tropeçando e caindo no processo. Quando cheguei ao térreo, minhas pernas estavam arranhadas e sangrando, mas eu não me importava. Só queria sair dali. Meus pais acordaram com o barulho e me encontraram chorando no chão da cozinha. Tentei explicar o que havia acontecido, mas eles não acreditaram em mim. Disseram que eu devia ter tido um pesadelo. Nos dias seguintes, coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer. Objetos desapareciam e apareciam em lugares diferentes. Às vezes, eu via reflexos no espelho do banheiro que não eram meus. E pior de tudo, começava a ouvir risadas vindas do sótão, como se alguém estivesse se divertindo com meu medo. Uma noite, acordei com um peso no peito, como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Abri os olhos e vi a figura do espelho, agora fora dele, curvada sobre mim. Seu rosto estava a centímetros do meu e eu podia sentir um cheiro de podridão saindo dela. Ela sussurrou: "Você me libertou." No dia seguinte, implorei para meus pais se mudarmos daquela casa. Eles finalmente concordaram, mas eu sei que a figura não ficou para trás. Até hoje, vejo reflexos estranhos em espelhos e sinto que ela
Ainda está me observando, esperando o momento certo para aparecer novamente. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Era uma daquelas histórias que você acha que só vê em filme, mas juro por tudo que é real. Eu tinha uns 7 anos e passava as férias na casa da minha avó, no interior. Lá tinha uma floresta gigante atrás do quintal e eu adorava explorar. Era meu cantinho, sabe? Mas tinha uma parte mais funda, onde as árvores eram mais fechadas e o sol quase não entrava. Meus pais sempre falavam para eu não ir lá, mas claro, criança é criança, né? Um dia, decidi me aventurar mais fundo. Tava tudo quieto, só o barulho dos pássaros e do vento nas folhas. Até que, do nada, vi uma boneca sentada em cima de um tronco caído. Ela era estranha, cara. Tinha uns olhos de vidro que pareciam vivos, sabe? E o vestido dela era todo rasgado e sujo, como se tivesse ficado ali por anos. Mas o que mais me assustou foi que ela parecia estar olhando diretamente para mim. Eu não sei porquê, mas resolvi pegar a boneca e levar para casa. Na hora, até achei legal, tipo um tesouro que eu tinha encontrado. Mas, mano, assim que eu coloquei a boneca no meu quarto, as coisas começaram a ficar estranhas. À noite eu ouvia passos no corredor. Achava que era minha avó, mas quando eu abria a porta não tinha ninguém. E a boneca? Ela sempre mudava de lugar. Deixava ela na cadeira e quando eu voltava, ela estava em cima da cama, ou no chão, ou encarando a janela. Uma noite eu acordei com um barulho de risadinhas. Era baixinho, mas dava para ouvir claramente. Sabe aquela risada de criança, mas meio errada? Eu olhei para o cantão do quarto e a boneca estava lá, sentada na cadeira, com os olhos brilhando no escuro. Cara, eu quase morri de medo. Jurei que vi a boca dela se mexendo, como se estivesse rindo de mim. No dia seguinte, eu tentei me livrar dela. Joguei a boneca no lixo, mas quando voltei para o quarto, ela estava lá, sentada na minha cama, como se nada tivesse acontecido. Foi aí que eu perdi as estribeiras. Peguei a boneca, corri para a floresta e enterrei ela num buraco fundo. Pensei que tinha acabado, mas não acabou. Algumas semanas depois, minha avó estava limpando o sótão e encontrou uma caixa velha com fotos antigas. Tinha uma foto de uma menininha, segurando uma boneca idêntica à que eu tinha encontrado. Perguntei para minha avó quem era, e ela ficou branca. Disse que era uma prima dela que tinha desaparecido naquela floresta quando era criança. Nunca encontraram o corpo, só a boneca que ela carregava. Desde então eu nunca mais pisei naquela floresta, mas às vezes ainda sonho com aquela boneca, com aqueles olhos de vidro e aquele sorriso torto. E pior, já acordei algumas vezes com a sensação de que tem alguém no meu quarto rindo baixinho. Aconteceu com um amigo meu de infância, o Pedro. A gente cresceu junto, e ele sempre foi um pouco diferente, sabe? Tinha um jeito quieto, meio introspectivo. Mas o que aconteceu com ele quando a gente tinha uns 6 anos, bem, isso me deixou com os cabelos em pé até hoje. O Pedro tinha um amigo imaginário chamado Lucas. No começo, todo mundo achava normal, porque criança tem isso mesmo, né? Mas o Lucas não era um amigo imaginário comum. O Pedro falava dele como se fosse real, tipo, dava detalhes específicos. Lucas tinha cabelo preto, usava uma camisa xadrez e sempre carregava um peão de madeira. Até aí, tudo bem. Mas o problema é que o Lucas começou a fazer coisas que um amigo imaginário não deveria fazer. O Pedro contou para mim que o Lucas sabia coisas que ele não sabia. Tipo, uma vez, o Pedro estava na casa da avó dele e o Lucas disse: "Tem uma foto sua escondida atrás do armário do quarto da sua mãe." Pedro foi lá e, mano, tinha mesmo uma foto dele bebê que ninguém sabia que existia. Outra vez, o Lucas avisou que o cachorro do vizinho ia morrer. No dia seguinte, o cachorro foi atropelado. Coisa sinistra, né? Mas aí, as coisas começaram a ficar mais pesadas. O Pedro disse que o Lucas tinha um lado sombrio. Quando alguém brigava com ele, o Lucas ficava bravo. E quando o Lucas ficava bravo, coisas ruins aconteciam. Tipo, uma vez a professora do Pedro deu uma bronca nele. E no dia seguinte, ela escorregou na escada da escola e quebrou o braço. Outra vez, o pai do Pedro brigou com ele por causa de uma nota ruim. E no dia seguinte,
O carro do cara quebrou no meio da estrada. Coincidência? Talvez. Mas o Pedro jurava que era o Lucas. A gota d'água foi quando o Lucas pediu para o Pedro fazer um pacto de sangue. Ele disse que se o Pedro cortasse a mão e deixasse uma gota de sangue cair no chão, eles seriam amigos. Para sempre. O Pedro quase fez, cara. Ele pegou uma faca da cozinha e estava prestes a cortar a mão quando a mãe dele apareceu e o pegou no flagra. Ela surtou, claro, e levou o Pedro para longe dali. Depois disso, o Lucas nunca mais apareceu. Anos depois, o Pedro me contou que descobriu uma coisa que deixou ele em choque. A família dele estava limpando o sótão da casa da avó e acharam uma caixa com fotos antigas. Tinha uma foto de um menino chamado Lucas, que era primo da avó dele. O menino tinha morrido décadas atrás, afogado num rio perto da casa. E adivinha? Ele tinha cabelo preto, usava uma camisa xadrez e na foto estava segurando um peão de madeira. O Pedro nunca mais falou do Lucas, mas ele me disse que às vezes ainda sente como se alguém estivesse observando ele, especialmente quando está perto de espelhos ou lugares escuros. E, mano, ele jura que de vez em quando ouve o barulho de um peão girando no chão, mesmo quando não tem ninguém por perto. Se inscreva no canal, assim você me ajuda a trazer vídeos novos todos os dias. Então até mais.